Botore Bacoia, Botore Bacoia, como sempre como pe, como sempre como pe. Os Puris, o grupo indígena do ramo Tupi, eles foram senhores do Vale do Paraíba em toda a extensão que nós conhecemos entre São José dos Campos até a vila de Queluz. Eles tiveram aldeias próximas à Cachoeira Paulista, tiveram, se não me engano, 2 aldeias ali. Tiveram aldeias próximas a Queluz, Resende. Também nós vamos ver Puris do lado da região em direção ao Rio de Janeiro. E eles transitavam o Vale do Paraíba de uma forma muito intensa. Naquela região de São José, Taubaté, até Caçapava, dividiam espaço com índios guaianazes. Aqui em Cachoeira Paulista, que até então pertencia ao município de Lorena, a concentração maior era na região do Imbaú, com algumas aldeias espalhadas pelo antigo porto da Cachoeira, hoje Cachoeira Paulista. Os Puris, de acordo com Paulo Pereira dos Reis, eram um povo considerado mais pacífico com relação aos outros indígenas, que nós tínhamos mais assim chamados de violentos. De fato, eles não eram belicosos como seus parentes tupis, os Camoi e os Tupinambás. Mas é óbvio que em momentos de agressão, eles também reagiam, na medida de suas proporções. E o nome ali na Vila Carmen, assim, a Avenida dos Puris, é uma homenagem à nação que um dia dominou o Vale do Paraíba. Eles tinham contato na época do Brasil colonial com os portugueses e também com os missionários jesuítas, os franciscanos, carmelitas. E em 1717, quando passa aqui na região Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, Portugal e Vasconcelos, a comitiva encontra índios puris tanto no porto da Cachoeira, como na região do Imbaú também, que ali a maior aldeia era do Imbaú. Olha, nós temos que entender que quando a gente faz uma análise desta época, a gente tem que voltar ao tempo, nesta época, nos anos 1600 e pouquinho, e tentar entender como que existia esse relacionamento dos indígenas com os colonos e os missionários que vieram para o Brasil. Como não tinha naquela época vacinas, então muitas vezes chegou até nós brasileiros aqui varíola, gripe, sarampo, não é? E várias doenças que eles não tinham anticorpos para poder aguentar e sustentar essa situação, tuberculose. Na época da fase do bandeirismo de preagem, da caça aos índios, os puris foram os mais exterminados, porque ou escravizavam ou morriam nas constantes capturas, expedições de capturas. E muitos escravizados, quando iam para as lavouras dos portugueses, não conseguiam se submeter às condições duras do trabalho. Pagava-se pelo trabalho que aquele indígena produzia, não pela pessoa, não é? Por exemplo, ele ia trabalhar para mim como um ferreiro na minha oficina. Então eu pagava, eu comprava aquele índio, eu comprava de uma pessoa que vendia para mim, para ele trabalhar como ferreiro para mim. E o que ele ganhava em troca com isso? Ele ganhava uma casa, roupa para vestir e um prato de comida. Então, ele não tinha salário. E o avanço do bandeirismo de preia, principalmente primeiro com Brás Cubas, que foi um dos primeiros homens brancos a pisar aqui na região, e depois com a bandeira de Fernão Dias, que passou aqui pela região já em busca do ouro nas Minas Gerais, os remanescentes dos puris eram escravizados também. Já é outra fase, o bandeirismo de extração aurífera. Mas já haviam pequenos agrupamentos de brancos na região e os índios já eram escravizados. E o que eles nos deixaram de legado? Começa pelos nomes das cidades do Vale, a maioria é em Tupi-Guarani. Os puris falavam G, eles não falavam Tupi, como os Guaianás, como os Guarani.
Eles falavam o G, era um outro idioma. E o que eles deixam para nós são as cestarias, né? Os cestos, cestarias, redes, a forma de carregar a criança, que faziam uma cestaria, a mulher carregando a criança nas costas com um cesto. Os traços da cultura dele, até hoje visíveis, é o hábito de que os indígenas faziam, herdado pelos portugueses, que nós reproduzimos hoje. A dormir em redes, por exemplo, é a cerâmica, nas casas mais simples, as pessoas mais antigas faziam aquele giral de bambus para estar secando. Hoje, para secar panelas, eles secavam as carnes da caça e diversos utensílios. Entre outras coisas, o hábito ser geral, de banhar-se todos os dias, que não era um hábito costumeiro dos portugueses e dos colonizadores. Mas aqui em Cachoeira, marcante mesmo é isso que eu mencionei, é a culinária, é a farinha de mandioca, digamos assim, fazer aquele pirão, temperar as carnes fazer tipo da farofa, o peixe que era pescado aqui no Rio Paraíba, que era abundantíssimo, eles faziam também um tipo de moquear para a preservação do peixe. Porque numa época que não existia geladeira, era óbvio que ele iria se estragar. Então, muitas populações ribeirinhas, até algum tempo atrás, seguiam os mesmos traços dos índios. A Organização das Nações Unidas condenou o assassinato do líder indígena Semião Vilhalva. E de acordo com informações dos indígenas que continuam na região de conflito, na manhã desta quarta-feira, uma criança, também indígena, foi encontrada morta. Estão sendo duramente atacados por fazendeiros daquela região. É lastimável. Infelizmente, nós nos deparamos recentemente com denúncia aí sim, de extermínios deliberados de índios, principalmente na região do Mato Grosso, por causa da expansão da pecuária de corte nas fazendas do Pantanal. E agora, 15 dias atrás, aí, a disputa por terras, envolvendo inclusive a FUNAI, que não teria atendido os indígenas. Um conflito mais recente aí é o massacre que teve no Maranhão, onde 2 índios teriam as mãos amputadas. A gente vê que os fazendeiros, criadores de gado, fazendeiros que têm interesses econômicos nas áreas indígenas, estão invadindo as terras dos índios, matando de novo, entrando sem ordem. Existem vários confrontos entre fazendeiros e os indígenas, e a gente vê que o governo brasileiro não está fazendo esse papel de tentar conciliar a situação. Infelizmente, eu como historiador, eu sou muito realista. Os índios tendem sim a serem exterminados de uma vez por todas. Porque a ótica que o sistema impõe a eles é que eles devem ser inseridos no nosso sistema, do dia a dia, na atividade produtiva, diga-se passagem, no sistema capitalista, coisa que para os índios não tem valor. Alguns líderes indígenas são cooptados pelo sistema, mas acabam assim até se inserindo no contexto, se enriquecendo a tal modo que a sua população ela fica à mercê das consequências. Hoje no Brasil, no nosso período do século XXI que nós estamos, né? Do século XV, vamos colocar aqui, que foi quando o Brasil, entre aspas, foi descoberto, até hoje, muito pouco se fez por eles. Foram muitas nações extintas. Hoje em dia nós vemos que confinaram aldeias no Xingu, no Amazonas, reservas na região do Mato Grosso. Temos algumas aldeias ainda na região do litoral brasileiro, mas eles não têm tanto apoio do governo brasileiro como deveria, aquela atenção. Então, para você ter ideia, os índios, na Constituição brasileira, não são cidadãos, são tutelados. Estão no mesmo nível de alguém que é menor de idade. Então, eles não são considerados, não têm aquela plena cidadania brasileira como deveriam ter. Muitas aldeias indígenas ainda pedem autorização para o governo ter suas terras, viver em paz,
que o índio não vive como nós, né? O índio ele tem um amor à natureza muito grande, uma preservação muito grande. E eles não deixam que ponha fogo na mata, que mate de forma descontrolada. Somos uma miscigenação, o resultado de uma miscigenação de negros, e índios principalmente, e os brancos colonizadores. Então, negar o passado indígena significa negar uma própria origem nossa.